Olá, eu me chamo Daniel Olli, sou artista gráfico de narrativas visuais e vim apresentar para vocês, a pedido do SESC, uma aula sobre a técnica de animação de pixelation. Eu tenho uma história com a animação que já vai fazer uns 25 anos. Eu comecei a trabalhar em 1997 com cinema e televisão. Passei por vários estúdios, como Rede Globo, Globosat, Canal Futura, Multirio, e no cinema como diretor de animação e artista de storyboard para filmes de diretores como Daniel Filho, Carla Camurati, Hugo Carvana, e uma extensa lista de trabalhos que me orgulham muito de ter participado. A aula vai ser apresentada aqui nesse ambiente bem caseiro, mesmo que você não tenha nenhum equipamento profissional, não precisa disso. E é exatamente por isso, inclusive, que eu estou fazendo assim, desse jeito, bem à vontade. E, por fim, eu vou fazer alguns testes de animação e vou apresentar para vocês algumas noções básicas de iluminação, timing, né, na animação, a lógica de como funciona o fotograma em relação ao comprimento de tempo, aplicativos. Vou tentar dar uma noção geral sobre o que você precisa saber para fazer sua primeira animação em pixelation bem à vontade, sem uma exigência técnica enorme. Agradeço ao SESC pelo convite e espero que vocês se divirtam bastante e que vocês tentem aí na casa de vocês também realizar as suas próprias experiências e me mostrem, se vocês quiserem me procurar depois, tirar dúvidas ou dar uma olhada no meu trabalho, eu vou deixar alguns links aqui. E é isso aí, vamos em frente e um abraço. Bom dia! Hoje vamos fazer uma aula de pixelation. Bom, pesquisando sobre a história da pixelation, eu acabei descobrindo que um erro comum é pensar que o nome pixelation vem de pixel, que é um termo que na verdade se popularizou agora, há pouco tempo, né, com as mídias digitais. Na verdade, pixelation vem da palavra pixie, de fada. Esse cara aqui se chama Edward Muybridge. Ele fez um monte de experiências com o movimento em 1887. Se não é a mesma época que o cinema nasceu, é um pouquinho antes. Ele registrava os movimentos mais simples, né? Um soldado atirando o rifle. Tudo peladinho, todo mundo pelado. Ele... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Pô, achei de primeiro. Ele também experimentava com tecidos. Só que os tecidos eram transparentes, para que você pudesse ver por baixo a forma humana. Na verdade, era um grande experimento sobre movimento. E é por isso, então, que esse estudo de movimento que ele fez acabou sendo uma das fontes de conhecimento para o que veio se tornar a animação. Se você parar um pouco e tomar essa licença poética, você vai se dar conta que o primeiro estilo de animação de todos foi a pixelation. Esse espírito da invenção, da criatividade, da experimentação estava muito presente no início do cinema mundial, né? E em 1908, Georges Méliès lançou o filme marco do cinema chamado Viagem à Lua, que começou a usar esses recursos de efeitos especiais que estavam sendo experimentados simplesmente porque o cinema era uma linguagem nova e as possibilidades eram imensas.
pessoas de circo, mágicos, além de inventores e cientistas de verdade, todos se interessaram pela linguagem, como é natural que acontecesse. Georges Méliès tinha passado pelo teatro da comédia dell'arte, com influências fortes do circo, era um homem de teatro, um mágico, um showman, e ele viu nessas experiências de gente como o Edward Muybridge, essas experiências com o cinema em geral que estavam começando a surgir, a oportunidade de apresentar novos truques de linguagem, novas formas de usar o cinema. E uma das formas muito famosas que ele usou foi o efeito especial de substituição, de troca, onde você tem um objeto, você para o filme, substitui o objeto e tem aquela impressão de um truque de mágica, né? O Viagem à Lua foi feito em 1902 e serviu então como um marco, uma referência para futuras experiências cinematográficas. Abriu a cabeça do público para a possibilidade de usar a mudança de frame como um recurso, um truque, ou mesmo só para estimular a imaginação dos recursos possíveis do cinema. E em 1908, o filme Hotel Elétrico, ele tem já a animação de pixelation sendo usada como linguagem estabelecida de cinema. Imagine você ser uma pessoa em 1900, a época de revoluções e miséria, de dificuldade de todo tipo, e de repente no mundo surge uma linguagem onde os objetos se movem. Imagina o impacto que que possibilitou essa primeira animação, essa animação, esse primeiro recurso de animação, essa primeira linguagem de animação para um mundo tão duro. A possibilidade daí do surgimento das linguagens que depois viriam a ser a animação tradicional 2D e, por fim, todas as experiências do cinema foram vistas como possibilidade através da animação de pixelation. Isso não é pouca coisa se tivesse parado por aí, mas tem mais história. Do Hotel Elétrico, nós vamos para Nova York, de Winsor McCay. E apenas como uma pincelada nessa história incrível, mas para dar uma noção, para situar no tempo e no tipo de revolução visual que estava acontecendo, audiovisual já, porque tinha os pianinhos, a pianola, mas isso é um outro assunto. Não é outro assunto, mas enfim. Para pincelar um pouco essa revolução que foi o movimento e a possibilidade que o pixelation mesmo e as técnicas de efeitos especiais no cinema trouxeram, vamos falar agora sobre Winsor McCay e a criação e uma de suas criações mais importantes, Gert, o dinossauro. No ano de 1914, e Winsor McCay via a oportunidade de usar, da mesma forma que os fotogramas usavam fotografias enfileiradas para criar o efeito do cinema, Winsor McCay viu a possibilidade de usar desenhos sequenciados para criar a ilusão de movimento e criar assim a possibilidade dos desenhos animados. E em 1952, Norman McLaren fez o seu filme Vizinhos, que ganhou o Oscar de animação, finalmente popularizando uma linguagem de cinema que nasceu junto
com o próprio cinema. Em 1993, um longa-metragem foi lançado usando essa linguagem, As Aventuras Secretas do Pequeno Polegar. Já não é mais uma linguagem que ainda precisava amadurecer. Hoje, a linguagem do pixelation é usada em todos os tipos de comerciais, sendo um recurso acessível, principalmente para quem não tem um treinamento formal em animação ou cinema, para conseguir resultados fantásticos, que de uma forma acessível e simples, que qualquer pessoa pode realizar. Vamos agora ver um pouco de como aprender e como usar essa técnica com alguns truques simples que você, com uma câmera comum como eu agora estou usando esse celular, vai poder fazer em casa. Você tendo um equipamento muito simples, como uma câmera, pessoas, amigos, papel, coisas do cotidiano, você consegue ter resultados incríveis. O tripé, eu vou usar esse meu velho amigo aqui, que eu ganhei de presente de um amigo, Tuna Maier, fotógrafo. Me deu isso aqui há um tempo atrás e eu já usei muito, para muita animação. Esse tripézinho, ele é um tripé bem simples, eu não sei se ele é caro, não sei se ele é barato, porque não fui eu que comprei, mas ele é muito simples e eu vou usar o celular e estou usando esse arame aqui de alumínio. A vantagem do arame de alumínio é a seguinte: ele se adapta perfeitamente ao que você quiser amarrar, ele prende firme. E aí você pode usar a câmera em várias posições que ele se sustenta. É importante que o seu tripé também seja do tipo que você pode girar, posicionar e deixar, e ele ficar parado ali com relativa firmeza. E que você, depois que ele tiver posicionado, você possa mexer um pouco nele e ele mantenha a posição. Porque uma das coisas mais importantes no pixelation é que a câmera esteja sempre parada, que a câmera esteja sempre na mesma posição, ou que você tenha controle sobre o movimento que ela vai fazer. Porque, por exemplo, você pode fazer aqui, olha, esse tripé é muito bom por isso, ó. Cada foto eu estou parando ele em uma posição e ele não vai e volta, nem começa a descer devagarinho. É bom que o seu tripé, que o seu equipamento, ele já seja firme o bastante, só isso. Ele seja firme o bastante para parar numa determinada posição e se manter naquela posição. Essa é a mesma característica desse arame aqui de alumínio. Essa coisa de ser firme e poder se manter na posição que você botou é uma característica que esse arame aqui tem também. Além de eu adaptar aqui para encaixar o meu celular, nesse caso essa plaquinha de madeira está representando o celular, que está na minha mão agora, estou usando ele para gravar, então não posso, né? Mas da mesma forma que o arame vai prender, observe bem, aqui, prendeu com firmeza
a minha câmera, da mesma forma que o arame prendeu com firmeza a minha câmera, se você tiver elementos móveis, como papel, boneco, alguma coisa que precise ficar em pé, e você consiga manter em pé e a posição firme por muito tempo, eu aconselho vocês conseguirem esse arame aqui de alumínio. Cara, que sol! E qual é a vantagem dele? É a mesma vantagem do tripé. Ele é firme, ele é flexível e ele para. Ele não tem o que a gente chama de jogo, né? O arame, aquele arame de cobre, aquele arame de estanho que a gente compra nessas casas de ferragem, ele não se comporta bem para animação, porque ele quando você dobra ele volta um pouco. E na animação a gente tem que ter a precisão de botar o arame na posição e ele ficar exatamente como a gente amarrotou. Não tem jogo nenhum nesse arame aqui, tá vendo? Então, essa vantagem é crucial para você ter um objeto que te ajuda na animação. Eu comprei quilos desse arame, de diversas espessuras, e acho que é para minha vida inteira. Então você pode encomendar se você precisar, e eu aconselho. É um elemento da animação de stop motion e pixelation que me ajuda em muita coisa, não só para amarrar a câmera, mas para tudo, coisas voando, depois a gente apaga o fio, objetos que precisam quicar, eles precisam ficar um tempo fora do chão, né? Toda coisa que precisa levantar um pouco do chão, esses fios de arame de alumínio são uma ótima dica que eu dou para vocês. Um outro elemento importante da animação stop motion e pixelation é a câmera que você vai usar. Essa daqui é uma Lumix da Panasonic, é um modelo até antigo já, mas ela tem a entrada aqui para prender no tripé, e aqui, olha, eu tenho a entrada para um disparador remoto. Desculpa que a gente está em época de eleição e tem carro passando, anunciando todo tipo de coisa, mas até aqui tenho acesso para um cabo que vai ligar um disparador que você não vai precisar nem encostar na câmera para ela funcionar. Isso é ótimo. Eu não vou usar a câmera dessa vez. Eu acho que eu quero que a minha realidade como professor de vocês seja a realidade de vocês aí na casa de vocês, até porque a grande vantagem da animação e pixelation é o fato de que ela é extremamente acessível. Qualquer pessoa com um celular que tire foto consegue fazer. Então eu vou tentar seguir por esse caminho. Nesse mesmo espírito, o seu tripé não precisa ser um tripé profissional. Seu tripé pode ser aquele tripé que você compra no ônibus, com um cara que vende aquele que enrosca no negócio onde o pessoal segura em cima. Aquele tripé funciona otimamente, inclusive porque ele enrosca em lugares, então você pode fazer alguns ângulos que com esse daqui você não faz. Minha primeira dica é que você desligue o autofoco da sua câmera e o flash automático quando você for tirar as fotografias. Uma das coisas mais importantes em qualquer animação, tanto pixelation quanto stop motion, é o controle da iluminação, porque a oscilação, a mudança, a variação da fonte de luz pode causar efeitos que você não quer, ou pode ser um elemento calculado. Principalmente no caso do pixelation, eu até aconselho você experimentar em ambientes abertos, animações em ambientes abertos. Fazer uma animação em pixelation num ambiente externo envolve um monte de oscilações de luz, de interferências, vento, tudo isso. Pode parecer ruim a princípio, porque você não tem controle sobre o ambiente, você não tem controle sobre quem aparece no fundo,
você não tem controle sobre muitos dos elementos que uma animação precisa. Mas isso pode ser justamente, e essa é uma das maravilhas da Pixelation, esse pode ser justamente a vantagem. Pode dar esse charme de uma coisa que não foi completamente pensada, de uma coisa tipo essa roupa pendurada no varal, de uma coisa que não foi completamente planejada. Você pode se permitir, quando você usa essa linguagem, liberdades que deixem claro para o público que você não estava preocupado com acabamento. Você estava preocupado com os seus... com a sua intenção, com a sua narrativa. Então, quando você faz uma animação em Pixelation no ambiente externo, os resultados que você vai ter são completamente diferentes dos resultados que nós vamos ter num ambiente interno, onde a iluminação é controlada e é uniforme. Aqui dentro, a luz vem de uma fonte artificial, o dia pode correr lá fora. Existem diferenças também nos tipos de lâmpada usadas. Essa lâmpada neon que nós usamos, essa lâmpada comum hoje em dia, não é tão boa para animação quanto a lâmpada incandescente. Isso é um detalhe importante de saber. Por quê? Porque a luz neon, são pequenas partículas que a eletricidade aquece. E elas se movimentam e geram um tipo de luz química que fica sendo disparada em pulsos. Esses pulsos, agora, gravando, a gente não percebe. Mas muitas vezes, dependendo principalmente da qualidade da lâmpada, a gente pode notar, né, em cada fotograma uma variação dos momentos que foram captados dessa emissão de luz. Isso atrapalha, isso afeta o resultado do seu filme. A melhor fonte artificial de luz são as lâmpadas incandescentes, amarelas ou brancas, ou coloridas. A fonte incandescente é por combustão. A eletricidade queima o filamento. E aquele arder, aquele queimar, é mais constante. Então, se você for fazer um filme com as condições bem controladas, escolha uma lâmpada incandescente e não essas neon. Um outro aspecto sobre a iluminação: controle da direção da luz. No mundo real, não é o mesmo efeito da luz na fotografia. Agora, vocês estão tendo uma dificuldade imensa de entender o que está acontecendo comigo. Muito mais fácil, não é? Isso é um recurso. Você pode fazer um corte assim, você está em outro lugar. Você pode usar isso como um recurso cinematográfico, porque a linguagem de Pixelation é muito da linguagem de cinema, e cinema é a luz. Então, se você realmente quiser se aprofundar na Pixelation, estude a luz bastante. É uma das coisas mais importantes que você vai enfrentar no seu refinamento técnico. São questões de oscilação de luz. Porque esse é o ponto onde a Pixelation ainda é um estilo de animação próximo do cinema tradicional. Na quantidade de informação que a luz transfere, concede. Existem milhares de fontes de luz, existem milhares de efeitos de luz. Esses efeitos na Pixelation podem ser aproveitados, ou podem te atrasar muito. Então é bom entender a respeito. Eu não me considero um cineasta. Então, eu te apresento o meu refletor. Em primeiro lugar, eu vou dizer
sobre aspectos técnicos e práticos da iluminação, que você não precisa comprar um equipamento caro. Esse aqui é um refletor de piscina e ele tem sido meu refletor para animação por muito tempo. Como vocês podem notar, a lâmpada não está aqui dentro e é por uma razão simples. Eu mudo a lâmpada toda hora. Às vezes eu uso lâmpadas fortes, às vezes eu uso lâmpadas fracas. Quem me ensinou esse truque foi um bom amigo, o Sr. Tunamaia, porque muito do que eu aprendi da técnica de luz e de equipamento mesmo, eu aprendi com esse meu amigo, o fotógrafo. Então eu aconselho você a estudar sobre fotografia de cinema, eu aconselho você a tentar entender os princípios sobre a luz, tudo isso que é tão caro ao fotógrafo de cinema, também é caro ao fotógrafo da animação, de stop motion e pixelation. Um recurso para direcionar a luz para situações onde a sua animação é pontual, você precisa iluminar alguma coisa dramaticamente, é uma coisa que eu falaria numa aula de stop motion, mas eu acho que aqui também vale, é usar pequenos espelhos. A sua fonte de luz vai estar aqui, a fonte de luz é forte, se ela for forte demais, principalmente, você aponta a sua fonte de luz para fora da cena e com um pequeno espelho você reflete a luz de volta para um ponto de interesse. Isso é você pode criar um suporte, aí entra o arame que eu falei, uma das milhares das utilidades desse arame. Aqui. E temos um mini refletor. Eita, poxa. Aqui. E temos um mini refletor. Um outro truque que você pode usar são os rebatedores. No cinema, eles têm os rebatedores e os butterflies, que são enormes rebatedores. Eles têm muitos recursos. Na animação, por ser tudo menor, nós temos a facilidade de usar uma folha de papel. Veja como uma folha de papel vai ficando cada vez mais branca. Ela chega a vazar aqui na minha blusa, ó. Tá vendo? No meu rosto, a luz, ó a luz aparecendo no meu rosto. A luz saindo, a luz voltando, a luz saindo, ó. Fora de quadro agora, ó. Vamos ficar um pouco abstratos agora, para falar a respeito do tempo. A física chama o tempo de dimensão, né? Todas as pessoas têm uma dificuldade enorme de enxergar isso, menos o animador. Porque o animador sabe disso na prática, no cotidiano. Se dá da seguinte maneira. Esse é o número de segundos em um filme. Temos 5 segundos em uma sequência. 3, 4, 5 segundos. Já aqui, vemos espacialmente essa relação. Aqui é 1 segundo, aqui 2 segundos, 3 segundos, 4, 5. Mais espacialmente ainda, são os quadros que compõem esse segundo de animação. No intervalo de 1 segundo, que pode ser contado, que um truque para medir tempo na sua cabeça. Da seguinte maneira: escolha uma palavra de estimação e conte com ela. Por exemplo, pode ser a palavra elefante, madureira, manuela. Essas palavras têm a duração, quando você fala elas, de 1 segundo. Por exemplo, Manuela 1, Manuela 2, Manuela 3, Manuela 4, Manuela 5, Manuela 6, Manuela 7, Manuela 8, Manuela 9, Manuela 10. Esse é o ritmo de 1 segundo. E a cada Manuela desses que eu falei, são 24 quadros. Manuela 1, Manuela 2, então imagine o tempo que um quadro vai durar. Manuela 1, Manuela 2, Manuela 3, Manuela 4. Essas são as divisões de tempo. Você enxerga isso fisicamente quando você faz um planejamento de animação. Aqui nesse intervalo entre
1 segundo e 2 segundos, você tem 24 quadros. Ou você pode você pode ter menos. Você pode ter aqui, nesse intervalo, 12 quadros. E a animação não vai ser tão fluida quanto 24 quadros. Mas você pode ter também 48 quadros. E a animação vai ser extremamente fluida, mas extremamente preciosa e difícil de acertar. Existem exemplos de animação de pixelation sendo feitos a 12 quadros por segundo, 8 quadros por segundo, 6 quadros por segundo. Então, quando você pensar no seu movimento, quando você estiver pensando, meu personagem vai dar um passo, pense no tempo que levou essa ação. Vamos lá? Manuela 1 segundo. Ou pode ter levado menos. Você precisa, na verdade, para fazer uma caminhada, você precisa entender melhor o tempo que você leva na sua caminhada. Então ande um pouco pensando, Manuela 1, Manuela 2, Manuela 3, Manuela 4, Manuela 5, Manuela 6. Eu já percebi aqui que cada passo meu leva, na verdade, menos de 1 segundo. Provavelmente 2/3 de 1 segundo. É importante que você tenha essa noção para que na hora que você vai gravar, sabendo que você vai usar, vamos dizer que você vai usar 12 quadros por segundo. Para você fazer um passo desses, você vai precisar então provavelmente usar 8 fotogramas. Você talvez precise usar 6 fotogramas para cada passo. Essa contagem, desculpa o fogão sujo, essa contagem é muito importante para que você consiga mensurar a quantidade de trabalho. Todo o resultado que vocês estão assistindo foi editado no Adobe Premiere e as animações foram montadas no Adobe After Effects. Não precisa, você pode pegar um aplicativo como o Dragon Frame, que é pago, ou o Stop Motion Studio, que tem uma versão excelente de graça. Você pode baixar isso em qualquer loja de aplicativo. Esses aplicativos são ótimos e eles dão saída nos filmes que vocês puderem querer fazer a partir do seu celular. Você não precisa levar nem para o seu computador. Isso é uma coisa maravilhosa, por várias razões. Primeiro, porque você não vai ter que ter um estúdio enorme, não vai ter que ter recursos enormes e não gastar nada além do seu celular. Então você consegue, com a câmera do seu celular, captar as imagens, editar, dar saída num filme de animação, postar no YouTube, no TikTok, aonde você quiser. Eu quero falar um pouco mais sobre os recursos que eu encontrei no Stop Motion Studio, que é de graça. Dois recursos que tecnicamente podem te ajudar muito se você tiver com ambições maiores para fazer a sua animação. O primeiro recurso é o Onion Skin. É um recurso para você conseguir enxergar no seu quadro atual o que você fez no quadro anterior. Porque uma das coisas mais frustrantes na animação em stop motion ou pixelation é você esquecer o que você estava fazendo. Peraí, o que é isso aí? Tem um besouro dentro do meu copo. Olha só. Não estava aqui antes. Ele apareceu espontaneamente no meu copo. Você pode estar fazendo uma animação na qual esse passarinho vai andando pela mesa, dá uma pirueta e olha para a câmera e sai voando. Em algum momento você pode precisar se lembrar que ele estava dando a pirueta para trás. E você não se lembra se a pirueta era para trás ou para frente. É nesse momento que o Onion Skin é necessário e é importante. Porque o Onion Skin te permite ver o frame anterior sobreposto ao frame atual.
Então, às vezes, você, por acidente, esqueceu do movimento, se era para trás ou para frente, você volta na sua animação e dá uma olhada no frame anterior, no quadro anterior. Você vê, ele veio daqui para cá, então ele está girando da frente para trás. Ou ele veio daqui para trás, então ele está girando de trás para frente. Isso é um recurso muito importante. O outro recurso muito importante desse aplicativo é o playback. É você poder dar play na sua animação antes dela estar concluída. E você ver se o ritmo da animação está bom, se o ritmo da animação está funcionando. São coisas muito importantes que esses aplicativos permitem. Essa daqui... Essa daqui vai ser a nossa atriz, Manu. A Nanica. Exatamente. Não tanto assim, já está ficando quase do meu tamanho. E eu sou um gigante. E a gente vai fazer alguns testes agora de pixelation para vocês terem uma ideia. Eu planejei, sei lá, uns 3 testes, alguma coisa assim. Não sei como vai ser distribuído no filme, mas pode ser que eu apresente assim, tipo, teste 1. Teste 2. Teste 3. Pra onde você tá indo? Ué. Teste 4. E etc. Muito bem, fizemos alguns exercícios agora com a Manu. Manu tá muito feliz, ela adorou, né, Manu? Não. O processo é simples. Você tem uma pessoa, de preferência nanica, que vai ter que se submeter a um monte de fotografias por horas e horas, né? Então você precisa que essa pessoa seja muito paciente para que ela não queira te matar no final da sessão. Nesse vídeo eu estava com a câmera na mão. Você pode perceber que não tem muita precisão, né, Mas como minha filha estava um pouco sem paciência, depois de um dia inteiro de atuar sem muita vontade de ser atriz, ou se você tiver uma dificuldade muito grande de manter a sua câmera relativamente parada, eu aconselho o tripé. Nesse vídeo eu animei o boneco com auxílio do arame para fazer ele andar, né, de ponto em ponto. Depois eu apaguei esse arame, eu nem devia ter apagado, mas eu apaguei o arame no Photoshop. Devia ter deixado o arame porque mostraria o registro desse uso, eu dei mole. Essa foi a sequência que mais exigiu da paciência da minha filha, porque porque foi uma sequência longa. Pode parecer que não, mas às vezes você vai levar em uma animação dessas que às vezes dura 10, 30 segundos, você leva 1 hora para fazer, né? Pode ser um processo cansativo, né? Então, vá preparado, vá com paciência, avise seus atores que estiverem com essa cara mal-humorada, que eu não sei se vocês perceberam, a Manuela tá. Avise seus atores, porque é um processo bem cansativo mesmo. Principalmente coisa que tem que levantar o braço, porque o braço de um quadro para o outro, as mudanças vão ter que ser pequenas. E você acaba exigindo muito, né? Às vezes, da criaturinha. Mas o resultado é muito divertido. Eu gosto muito do pixelation quando é feito assim, do lado de fora, né? No mundo real. Eu gosto muito. Muito bem, essa animação que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz ontem, mas eu vou falar como se eu ainda fosse fazer, para fazer de conta, que foi tudo muito bem planejado.
Vou mostrar para vocês agora como eu fiz, mais ou menos, né? Como é a lógica do meu procedimento para animar. Que talvez seja bastante intuitivo até, talvez seja fácil de vocês deduzirem. Mas ainda assim, vou mostrar para vocês. Aqui. Cartão. Eu vou fazer aquela explosão. Ele vem da fumacinha e se torna um quadrado que vai gerar outros quadrados, vai gerar outras cores, né? Como o arco-íris, a luz se dissipando nas cores do arco-íris, simbolizado por esse catatal de cores aqui, que não são 7 só, são várias, sei lá, nem contei, devia, mas não contei. Temos aqui o carrinho, ele faz a curva e eu vou fotografando aos pouquinhos. Ele vai fazendo a curva e eu vou fotografando a cada pequeno movimento, acelerando, para dar a sensação de velocidade. Enquanto eu vou fazendo isso, eu pego aqui a minha curva que já tinha sido preparada e vou botando o efeito do rastro, né? Eu nunca deixo completamente parado o papel para dar uma sensação de vida para a animação, então eu nunca deixo ele estático. A maioria das vezes, às vezes não dá, é muita coisa, você não tem como animar tudo, mas nesse caso eu tentei estar sempre em movimento tudo, orgânico. E aumentando, e à medida que ele acelera mais, eu vou substituindo esse papel para dar o efeito da curva, né? Certo? Até que ele sai correndo, sai voando. Tinha um comprido aqui, retinho, e ele ia embora. Mas aí o rastro dele vai se transformando em fumaça. A fumaça cresce. Até que esse aqui, eu deixei ele mais ou menos preparado. Abaixou demais a luz agora. Agora eu tenho que aumentar a luz. A luz, realmente, luz natural. Tá vendo? Porque é bom ter controle. E aí eu deixei esse papel aqui, essa bola de papel, mais ou menos preparada para ela começar a abrir depois. E as pontas dela, para começar a perceber um quadrado se formando. Quando eu chego no final desse desdobrar, eu estico bastante, nos últimos frames eu estico bastante, porque a câmera também não captura o quanto está amassado na distância, né? Mesmo se pegue, o pulo não assusta ninguém, a animação pela natureza dela tem essa coisa, né? Você substitui, essas substituições não são tão percebidas. E aí quando tá quase completamente desdobrado o quadrado aqui, eu substituo por um quadrado retinho. Então, e aí quando chega nesse ponto a gente começa a cortar. Eu pego um outro quadrado, deixo aqui de referência, vou deixar o quadrado vermelho aqui guardando o lugar. E aí venho aqui e corto ele em 4 pedaços e substituo aqui, ó. Só cortado, um frame. Você quase não vai ver. Aí pá,
tiro aquela foto, abro um pouco mais, venho com a tesoura, ó, e corto mais um pouco de cada lado. Abro mais um pouco, mesma coisa. Tá? E aí diminuiu e abriu, diminuindo, que é um efeito gráfico, que por eu ter trabalhado com videografismo eu sei que funciona, mesmo se fossem formas digitais. E depois eu começo a reaproximar essas peças. E quando volta aqui para o meio, boom, goes the dynamite. Eu vou mostrar para vocês um pouco da minhoca arco-íris. Essa é mais fácil, não precisa nem cortar papel. É mais fácil até do que essa explosão. É quase que nem mágica. Você deixa aqui o seu cartão branco, né? Ele anda um pouquinho, você revela outra carta. Eles andam mais um pouco e você revela outra carta. Mais um pouco e por aí vai. E aí, depois que você tem isso tudo montado, essa minhoca empilhada, ela pertence ao filme, o cérebro do... Porque se você botasse a carta branca e todo mundo viesse por baixo aqui, o telespectador vê. Você pode nem revelar isso logo de princípio, mas o nosso cérebro registra de alguma maneira o volume, o quanto está acima da mesa, a sombra que está projetando, estraga o efeito. Então, ser discreto aos poucos é importante. Então, uma vez que você tem que todas as cartas estão no filme, estão dentro do filme, aí você começa a espalhar elas. E a animação é um pouco ir ajeitando as cartas. A cada quadro, estou aqui, está uma bagunça. No próximo quadro vai estar um pouco menos bagunçado. No outro, menos bagunçado. E por aí vai. Então, animar é um pouco como a vida. Organização e divertimento. E improviso. E o que mais você quiser. Que é isso? Um besouro. Fazendo o quê? Ele tem uma história, cara. Eu vi ele na cozinha. Aí quando eu tava gravando o vídeo lá da animação, eu encontrei ele num copo da minha mesa, assim, num copinho, dentro de um copinho. E as palhas tava paradinho, parecia que ele tava morto. Aí hoje de manhã ele tava se mexendo. Ele ficou tipo uma semana dentro do meu copo. E hoje de manhã ele começou a se mexer. Eu falei, caramba. Aí trouxe ele aqui pra fora, tá todo danado ele. Bonitão também.